Olá, sou a doutora Maiara Velosa, pós-graduada em Ciências da Obesidade e Sarcopenia. Essa é a nossa série sobre as canetas emagrecedoras e você está no terceiro episódio, onde eu vou falar sobre a semaglutida, substância que compõe o Wegovy e o Ozempic. Fica aqui para você descobrir tudo sobre essa substância maravilhosa. Bom, vamos lá, né? Ozempic todo mundo já conhece, né? Famoso. E o Wegovy chegou recentemente no Brasil, começou a ser vendido em agosto desse ano e o Ozempic já tinha aí há bastante tempo, né? As duas canetas, eu falei no vídeo anterior, contêm a mesma substância, porém, em bula, na teoria, o Ozempic é para diabetes e o Wegovy para sobrepeso e obesidade, tá? Como a gente não tinha o Wegovy aqui no Brasil disponível para comprar, a gente sempre usou o Ozempic para o tratamento de sobrepeso e obesidade e ficamos aguardando chegar o Wegovy no Brasil, né? Agora a gente já tem ele disponível e muitas vezes os pacientes têm dúvidas de qual caneta usar. Gente, a substância que vem dentro é a mesma, é a semaglutida. O que é a semaglutida? A semaglutida é um análogo de GLP-1, que é um hormônio do nosso intestino. Então, isso aqui não tem nada a ver com insulina e não tem nada a ver com pâncreas, tá? Isso aí a gente escuta muito também, né? Ouvir falar sobre isso, né? Inclusive, a gente vai desmistificar algumas coisas aí sobre o Ozempic que a gente vê muito na mídia, tá? Então, vamos lá. Tem a mesma substância, semaglutida. Em bula tem indicações diferentes, mas na falta de uma a gente pode usar o outro porque a substância é a mesma, tá? O Ozempic, a dose máxima que vocês vão encontrar na canetinha do Ozempic é de 1 miligrama. Já o Wegovy, a gente tem até de 1,7 e 2,4 miligramas a caneta. Porque para tratamento de obesidade, a gente chega a uma dose maior, tá? A gente pode chegar até numa dose de 2,4 semanal. Como que a gente usa? As duas canetinhas podem ser usadas semanal ou a gente pode fracionar essa dose ao longo da semana em duas aplicações ou até aplicação diária, tá? Em bula, o uso está semanal, mas na prática clínica, na prática médica, alguns médicos fracionam as doses, tá? Em aplicação de duas ou até mesmo diária, porque isso ajuda a diminuir efeitos colaterais, ou seja, melhora a tolerância ao medicamento, tá? Então, isso na prática médica é feito, apesar de alguns médicos, né, criticarem esse uso. Porém, não está errado fazer dessa forma, tá? E aí vai muito do perfil do paciente, como ele se sente melhor. Se ele se sentir melhor com o uso diário e tiver mais resultado, ótimo. Se ele se sente melhor com o uso semanal, bom também. O importante é ter o resultado, tá? O Wegovy, ele chega na dose maior, porque em obesidade a gente pode chegar numa dose de até 2,4, tá? O Ozempic, como é na teoria ali para diabetes, ele chega só até a dose de 1 miligrama, tá? Quer dizer que eu vou usar sempre essa dose? Não, gente. A dose ela tem que começar com uma dose menor e ir aumentando a dose aos poucos, conforme também o perfil de tolerância do paciente, tá? Um ponto muito importante sobre as duas canetas e sobre a substância semaglutida, tá? É de uso contínuo. Muita gente compra o Ozempic porque quer emagrecer, ou compra o Wegovy porque quer emagrecer, usa um mês, 2 meses e depois para de usar. Isso não existe, tá? As medicações foram feitas para serem usadas de uso contínuo, tá? Depois a gente vai escalonando a dose, aumentando a dose até chegar num peso normal, num peso adequado para cada um. E depois a gente diminui a dose e deixa uma dose de manutenção para manter o peso, tá? Então, os medicamentos são de uso contínuo. Ai, doutora, tem problema eu usar isso aqui? Não, gente, está escrito que é de uso contínuo porque não tem problema, né? Se tivesse problema, a gente não deixava de uso contínuo, nem tinha ali os estudos, né, dizendo para fazer de uso contínuo. Até porque quando a gente suspende, né, quando a gente para o tratamento, quando a gente usa só com a finalidade de emagrecer,
97% dos pacientes que não fazem a manutenção do tratamento acabam voltando a ganhar peso. Isso não é efeito rebote do medicamento, isso é porque parou de usar ou porque está mal orientado. Então, se você quiser começar qualquer tratamento com essas canetinhas aqui, saiba que será um tratamento de longo prazo, tá? E aí mesmo o principal efeito colateral aí é a questão de comprar, né? E não o uso da medicação em longo prazo, tá? O Wegovy, tem um estudo com o Wegovy que foi feito, chama STEP, que foi feito com mais de 18 mil pacientes, tá? E ele mostrou aí muitas coisas que a gente escuta falar, né? Que é a semaglutida, o Ozempic, o Wegovy, enfim, poderia aumentar o risco de pancreatite. Nesse estudo mostra que não houve aumento de risco de pancreatite, tá? Como que esse estudo foi feito? Parte, né? Metade desse grupo usou a semaglutida 2,4 miligramas por semana e a outra metade usou um placebo, tá? A pancreatite, a incidência de pancreatite foi menor no grupo que estava usando a semaglutida do que no grupo que não estava usando a semaglutida, ou seja, no grupo placebo. Eu vou deixar o resultado aqui, depois a gente vai colocar, vou colocar aqui para vocês verem, tá? Então, não aumenta o risco de pancreatite. O negócio é que porque é uma canetinha e tem indicação para diabetes, todo mundo confunde e acha que isso é insulina. Não tem nada a ver com insulina, tá? Então, se você acha que você, não quero usar porque eu vou ficar diabético. Não, não vai ficar diabético. Eu vou ter pancreatite. Não, você não vai ter pancreatite. O estudo mostrou isso, tá? Suicídio, que já saiu aí, né? Também notas na imprensa. Na imprensa não, né? É porque a imprensa, né? Notas na imprensa sobre isso. Não, também no estudo STEP mostrou que a incidência de suicídio foi a mesma, tanto no grupo que estava usando o Ozempic como no grupo que estava com o placebo, tá? Então, a medicação não aumenta o risco nem de diabetes, nem, até porque é para tratamento de diabetes, né, gente, pelo amor de Deus, nem de pancreatite, nem de suicídio, tá bom? Vou deixar o estudo aqui para vocês verificarem isso, tá? Porém, não quer dizer, né, que não aumenta esses riscos, que eu não tenho risco. O risco aí é muito pequeno e principalmente corre esse risco quem faz uso do medicamento sem orientação médica, tá? Então, casos aí que vocês já ouviram falar, né, que aconteceu isso, provavelmente não estava sob orientação médica, tá? A substância é muito segura, os colaterais são bem controlados quando bem orientado, tá? E o resultado, a efetividade para a perda de peso é maravilhosa, tá? A gente tem até 17% de perda de peso com a semaglutida, que é um resultado muito bom, tá? A gente pode associar esses medicamentos com outros medicamentos para perda de peso? Sim, né? Até porque a obesidade, ela tem vários pilares e não é só a canetinha que resolve, né? Então, no contexto da obesidade, a gente tem que avaliar compulsão alimentar, processo inflamatório, parte intestinal, sono, laboratório. Então, tem parte hormonal. Então, tem muitas coisas que a gente tem que avaliar no tratamento da obesidade, tá? Então, as canetinhas, elas vêm para auxiliar isso, porém, tem outras coisas que a gente precisa na hora da avaliação ali, estar abordando para ter o resultado mais efetivo ainda no tratamento da obesidade e do sobrepeso, tá? Outra coisa, minha gente, o tratamento é um tratamento sério, tá? Mudança do estilo de vida, exercício físico e alimentação, ele faz parte do tratamento, tá? Mas não quer dizer que é só esse o caminho para o emagrecimento, tá? Então, se você acha que para emagrecer é só fazer dieta e exercício, você está errado. Assim como qualquer outra doença, a obesidade, ela tem também a abordagem de exercício físico e alimentação, mas ela tem medicação, né? Uma medicação que é feita especificamente para o tratamento. Então, hoje a gente já tem em bula aí o Wegovy, né? Se vocês pegarem a bula do Wegovy, posso colocar aqui também, que eu fiz um stories disso. Vocês vão ver que em bula ele está lá falando que era para tratamento de sobrepeso e obesidade, tá? Então, a gente falou aqui da semaglutida. A outra coisa que é bom pontuar, tá? A semaglutida é o princípio ativo, certo? Esses aqui são os nomes comerciais.
Hoje a gente sabe que tem várias clínicas e vários médicos que trabalham com a semaglutida sendo feita por farmácias de manipulação. Também não está errado, pode ser feita, tá? A Anvisa libera essa fabricação e esse uso. Normalmente esse uso é só feito dentro de clínicas, tá? Mas pode ser feito, e talvez vocês escutem falar aí na semaglutida genérica. Se vocês escutarem, é isso, tá? Tem diferença? Na minha prática clínica, sim, eu vejo alguma diferença, porém, às vezes esse tipo de protocolo reduz o custo e eu acho isso muito válido, porque eu acho que o importante é a gente estar se tratando, né? Independente se eu posso comprar ou não o medicamento X ou Y, o mais importante é fazer tudo o que posso, né? Dentro daquilo que posso, para me tratar. Então, ao meu ver, claro, pode ter pessoas que pensam diferente, não tem problema nenhum fazer o uso da semaglutida genérica, tá? A patente vai cair, acho que 2026, se eu não me engano, e a gente já viu aí que vai ter vários laboratórios produzindo o Ozempic genérico, né? Por um custo bem mais acessível. Eu acho isso ótimo também, porque tem muita gente que está precisando se tratar, se cuidar, e infelizmente não tem condição, né, de estar comprando essas canetinhas aqui, tá? De qualquer forma, quanto a custo, acho que vocês têm que procurar um médico para orientar, porque às vezes não sai, o tratamento não sai tão elevado assim, se você souber usar e souber otimizar o uso do medicamento, tá? Então, às vezes sai muito mais caro você ir lá usar o medicamento e não saber usar, você gasta muito mais do que você procurar um médico para te orientar, tá bom? No próximo vídeo eu vou estar falando da Tizerpartide, que é o Mondiaro, que é aí a novidade no momento, né? E é o medicamento que desbancou o Ozempic, tá? Pelo menos em relação à efetividade para perda de peso, a gente tem uma perda de peso maior com o Mondiaro do que com o Ozempic. E eu vou estar falando qual a diferença com a molécula. Só lembrar para vocês que aqui nós temos um agonista de GLP-1, tá? E o Tizerpartide é um duplo agonista, ele vem com o GLP-1 e com o GIP. Então, se você gostou desse vídeo, fica porque a gente vai ter o próximo e eu vou falar mais sobre as canetas e aí nós vamos falar sobre Mondiaro. E aí vocês vão entender também a diferença do Mondiaro para o Ozempic e o Wegovy, tá?